ele prometeu, quando deu o tempo da gestação de Ana, nasceu a criança, ele prometeu. E para outra, alguma coisa ele tira em 9 meses, a ver outras coisas vai 1 ano, a outra 10 anos. E tem coisas que Deus demora 430 anos. Dá para esperar? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer análise aqui do culto de ontem, do dia 26 de julho de 2023. Entre as heresias que a CCB corriqueiramente ela profere, né? Eu costumo dizer que o púlpito da CCB e o momento da palavra é o momento que liga os motores da fábrica de heresia e ali começa a distribuir heresia à torta e à direita. Tá? Você primeiro, CCBano, precisa entender o que é heresia. Heresia não é erro, tá? Erros cometem grupos ou igrejas que estão no caminho certo. Esses aí cometem erros. A CCB, ela tem heresias. A heresia é quando você está indo no caminho errado, tá? Erros é quando você está no caminho certo e você tem seus erros, você comete erros. Entendeu, CCBano? Então você tem que entender o que é heresia, tá? São crenças contrárias à Bíblia ou opostas ao que ensina na Bíblia. Exemplo, Bíblia, palavra de Deus. CCB ensina o quê? Pregação é a palavra de Deus. Isso é uma heresia. Certo? Graça de Deus. Graça de Deus é o favor imerecido que Deus fez a nosso favor, mandando o Filho Jesus Cristo morrer por nós. Para o CCBano, graça de Deus é a CCB. Você está entendendo o que é heresia? É quando você deturpa ou você cria um ensino falso contrário à Bíblia. Isso é heresia. Certo? Obra de Deus para o CCBano é isso aqui. Servir a Deus ou trabalhar na obra de Deus é você vir para a construção, fazer alguma coisa, né? Ou você levantar no culto, contar, você está servindo a Deus. É isso que eles falam que é servir a Deus, e obra de Deus é CCB. Na Bíblia, Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 ao 29, alguém pergunta qual é a obra de Deus, ele fala, a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, né? Ou seja, é o evangelho. Obra de Deus é quando você evangeliza, você fala de Jesus, você está fazendo a obra de Deus. Certo? Então isso aqui é alguns exemplos para você entender o que é heresia. E além dessas heresias, o Marsola falou uma coisa terrível, rapaz, que só por Deus, tá? Ele tá, como é que eu posso dizer? Ele tá incentivando as pessoas a desafiarem algum problema que pode levar risco, né, para a vida das pessoas, né? A pessoa pode enfrentar um adversário que pode levar ela a óbito. Quando ele dá exemplo de irmãs que enfrentou a morte e ela se sobressaiu, e ele está ensinando para milhares de pessoas, gente, milhares, ou seja, a chance de ter pessoas nessas condições são altíssimas, né? Agora eu pergunto, se acontecer alguma coisa com a vida dessas pessoas, o Marsola e a CCB vai assumir a responsabilidade? Eu quero que vocês ouçam, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, certo? E eu quero que vocês guardem a data desse culto. Guardem a data desse culto. Se acontecer alguma coisa terrível com alguma irmã da CCB que esteja de acordo com o que o Marsola disse, ou seja, um ente dessa pessoa, o cônjuge vier a atentar contra a vida dela, né? Isso pode pesar contra o Marsola e a Congregação Cristã no Brasil, certo? Então eu vou colocar aqui, vamos fazer a análise do culto, ok? E eu vou tecer os meus comentários, certo? Então, a primeira parte já começa com isso, tá? O Marsola dando esse ensinamento totalmente descabido, um perigo o que ele está falando. Ao invés dele exortar a paz, a exortar a pessoa a não enfrentar o seu desafeto, a contornar a situação, igual a Bíblia ensina você ganhar a pessoa, né, com amor, né,
tem a parte da passagem de Deus que fala que a mulher, a serva de Deus, ela vai ganhar o seu marido através do bom trato, né? Mas não, o Marsola está ensinando a desafiar, porque para o Marsola, ele quer a pessoa no culto, dentro da igreja, a qualquer custo. Vamos ouvir aqui, para você ver que não é um exagero meu, eu preciso que vocês ouçam. Vamos ouvir aqui o Marsola, isso aqui é antes da oração, da primeira oração, né? Ele leu ali os pedidos de oração, aí ele fala sobre congregar, as pessoas têm que congregar. Vamos ouvir, segue aqui. Também nos envia o conselho da sua palavra. A congregação está bem lotadinha, está bem completo hoje. É bom que os irmãos tomem por costume de estar neste culto. É de 1 hora boa, à tarde, de 3 horas, quando é 4 horas vai embora, é um culto rápido, traz os testemunhados, traz os ouvintes, traz os parentes, até aquele que é proibido de vir na igreja, uma irmã. Presta atenção, até aquele que é proibido de vir na igreja tem uma irmã, aí ele já entra no testemunho da irmã, ouça agora. Uma que é proibida de vir na igreja, dá para vir nesse culto, que ela sai para fazer compra, sai para ir no mercado. Em vez de ir no mercado, ficar demorando vendo as fichinhas e o preço e a coisa, vem para a igreja, dá uma escapada. E assim é muito bom. E assim Deus prepara das irmãs também poderem congregar. Tem uma irmã vou contar, uma irmã, ela era proibida pelo marido de se batizar. E quando ele sabia que tinha batismo na cidade, ele virava uma sarna, não dava sossego para ela. E acontece que numa dessas situações, Deus preparou os irmãos, em vez de fazer o batismo na hora que estava acostumada, fez um outro horário diferente. E ela pôde ir no batismo. E aconteceu o quê? A menininha dela, de uns 8 anos, 9 anos, sabia que o pai não queria que a mãe batizasse. Pegou, foi na igreja, viu a mãe se batizar. Chegou em casa, contou para o pai. Mas que criança, não? Contou para o pai que a mãe tinha batizado. Ele falou, pode deixar. Ficou bravo, ficou violento, pegou... E eu falou para ela, você se batizou, né? Então agora eu vou te matar. Falou, vou matar você. E a discussão começou, e ele falou, eu não vou matar você hoje, amanhã eu vou na cidade, vou comprar um revólver e vou te matar. E ela então, junto ali com o marido, com a criança, ela perguntou, por que você vai me matar amanhã? Por que você não mata hoje? Por que você não me mata hoje? Eu estou aqui, pega uma faca, pega um pedaço de pau, pega qualquer coisa, você taca na minha, você me mata. Pronto, desarmou ele totalmente. E aconteceu o quê? Que o Senhor libertou ela e deixou ela em liberdade, pela prontidão, pela alegria, pelo prazer que tinha. Quem chama a pessoa nesta graça, ele vem preparado, vem munido de uma força que não... Presta atenção, ele acabou de contar o testemunho que uma irmã desafiou a morte, né? Às vezes o camarada tava blefando, ele estava fazendo ameaça, muito provavelmente era um blefe, e ela foi para cima, disse, faz agora, o camarada resolveu não fazer. Agora o Marsola vai dar conselho para as pessoas fazerem a mesma coisa, a desafiarem. Só tem um problema, se tiver uma outra pessoa nessas condições, e o camarada que está lá não for blefe, ele for um maluco da cabeça, o que será que vai acontecer com a coitada que naquela situação que ela está enfrentando, ela lembrou do Marsola no culto online e falou, não, eu vou fazer também, porque eu também sou serva de Deus, igual aquela lá. Por que você não faz agora? Por que não faz agora? E o camarada vai lá e pumba, e faz. Porque tem casos aí, rapaz. Tem vários casos aí, né? Marido que atenta contra a vida da esposa. Isso tem muitos casos. Como é que fica, Marsola? A CCB e você vai se responsabilizar? Vocês vão se responsabilizar? Eu queria que vocês que estão assistindo, parentes, as pessoas que já sabem que tem alguém na família que vive nessas condições, guarda a data desse culto, ok? Porque se a pessoa ouvir o conselho do Marsola e resolver desafiar, né, a pessoa que está ameaçando a outra, né, desafiar e acontecer o pior, eu queria ver como é que vocês vão reagir, CCBanos. Vocês têm que dar conta da palavra de vocês. Agora veja o conselho. Ele acabou de contar o testemunho, agora olha o conselho. Não teme a morte. Tanto faz falar como não falar, agradar como maltratar, é a mesma coisa. Ele está no espírito, ele tem força de Deus. Então as irmãs venham congregar. Se tem algum marido contra, dá uma librada nele.
e vem atender o serviço da obra de Deus. E todos nós somos consolados por Deus. Não... Se tem alguma irmã com marido bravo, alguma coisa assim, dá uma driblada nele e venha congregar. Ou seja, colocando a pessoa no mesmo risco, né? A pessoa vai confiar, ela vai dar essa driblada, chega lá, o marido acaba descobrindo, e aí eu quero ver como é que vai ficar a situação. Ouça aqui o restinho do testemunho, vamos ver. Não temam, as irmãs não temam, e os maridos também não temam, porque também pode ter algum marido meio corrido da mulher, escapa e vem também de dia. Então, são coisas que Deus prepara de nós alcançarmos com isso a fé que tanto precisamos. Então, numa santa comunhão... A fé do Marsola é isso aqui, é você tentar a Deus, é você desafiar a Deus. Ou seja, uma fé que não tem nada a ver com o que aponta as Escrituras, né? Então, a fé, Marcelo, então é isso aí que é para você ganhar fé, que é para você ter fé. Aí a pobre da coitada acha que não tem fé, porque está dentro de uma seita, então você vai passar por muitas decepções, então é normal as pessoas muitas vezes duvidarem da sua fé, e ela vai falar, encontrei a receita para ganhar mais fé, eu vou enfrentar meu marido. Ah, vou para cima, eu vou enfrentar ele, e aí pumba. A coitada deu azar de estar casado com um camarada que disse que ia pegar ela, ia dar fim nela, e ele não estava blefando. Igual o outro. Não estava blefando. Gente do céu, para vocês verem como é perigoso vocês frequentar uma igreja dessas. Esses homens irresponsáveis para dar um conselho desse tamanho. Ok? Ouça aqui, segue aí. Então, vamos todos ajoelhar para orar a Deus e pedir de Deus também a sua divina palavra. Juntos, oremos a Deus. Venha um servo. Agora vai vir a oração. Eu separei um trecho pequeno aqui, importantíssimo, que eu quero que vocês vejam, como sempre, tá? Eu, de vez em quando, eu vou fazer isso, que é para mostrar para vocês que os CCBano, eles se acham santos ao ponto de não cometerem pecados. Porque o CCBano não confessa os seus pecados, eles não pedem perdão pelos pecados. Falta e fraqueza. É isso. Ou seja, os camaradas estão carregados de pecado nas costas, sem pedir perdão, tá acumulando cada vez mais pecado, e eu não sei como é que esses camaradas acham que vão entrar no céu dessa forma, ok? Falta e fraqueza para CCB, só isso que eles pedem no perdão. O que significa pecado e falta e fraqueza para o CCB? Ele não pede perdão pelos pecados porque ele tem medo. Eles têm medo que a pessoa possa achar que ele falando isso, pedindo perdão lá pelos pecados, alguém possa imaginar que ele é um adúltero, né? Alguma coisa do tipo. Porque para CCB, pecado é só o sexual. Você enganar, roubar, mentir, defraudar, passar o perna em um, enganar outro, isso é tudo falta e fraqueza, certo? Porque eu duvido que esse povo não comete esses tipos de pecado, mas eles não pedem perdão pelos pecados. Segue aqui, vamos ouvir. Por forças e condições tuas é que estamos aqui. Te rogamos ao Senhor, perdoa nossas faltas, nossos erros, pelo amor do teu santo nome, meu Deus, e justifica-nos na tua presença. Aleluia. E receba. Ainda pede justificação e não tem coragem de se humilhar e de confessar que são pecadores, igual todos nós somos. O CCB não tem repulsa essa palavra, eles não são pecadores. Eles acham que depois que entrou no batismo da CCB, eles não pecam mais. Por misericórdia, a nossa oração. Também o Senhor. Agora, essa parte aqui é importante que vocês vejam. O Marsola vai chamar a CCB de graça, mais uma vez. E aí vem os críticos agridoces, a CCB tá mudando nada, a conversa furada. Por quê? Colocaram no tópico de ensinamento desse ano, né, que eles colocam no papel. O CCBano nem sabe que está colocando aquilo ali no papel. Muito provavelmente é uma pessoa só que resolveu colocar aquilo. Que escreveram lá, CCB não é a graça é Cristo, é um favor imerecido. Fez aquele discurso bonito, bíblico bonito, né? Mas isso não representa a CCB. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o Marsola é um dos anciões presidenciáveis que é uma das pessoas que também trabalhou na elaboração desses tópicos e nem ele acredita nisso. Nem ele, ou seja, como é que você acredita na mudança da igreja se os próprios homens que fazem os tópicos de ensinamento, eles não obedecem?
Porque o CCBano jamais vai tirar do coração que é CCB a graça. Se ele fizer isso, eles dão um tiro na própria cabeça. Então, fica vendo aqui. Marsola, o próprio presidente da Congregação Cristã no Brasil, está dando bolufas para o tópico de ensinamento da Congregação de 2023. Né? Pesquisa lá que você vai ver. Tópico de ensinamento dizendo que a congregação não é a graça, que tem que parar de falar isso, porque a graça é Cristo Jesus. Está aqui, ó. Vamos ouvir o Marsola falando. O Senhor chamou a esta graça, com o último batismo que tivemos agora no dia 25/7, 36 irmãos, 52 irmãs, total de 88 almas. O Senhor chamou a esta graça. Essa graça, todo mundo sabe, é uma frase bem básica da CCB. Esta graça, CCB. Né? O Senhor chamou essa graça. Então esse negócio de dizer que a congregação está mudando, que isso é tudo conversa para boi dormir. Os tópicos de ensinamento que eles colocam essas coisas lá, que o CCBano está totalmente desconectado desse tipo de tópico, não sabe nem por que estão colocando aquilo lá, é igual os pontos de doutrina da contracapa do Inário. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Isso para eles não quer dizer nada. Porque existe, na verdade, o que eles estão sujeitos e seguem e obedecem é a doutrina oral da CCB. É aquela que é passada do púlpito para o povo através da fala. Não é um papel que é entregue, é a doutrina oral. Essa é a CCB real. Igual a Marcela falou, Deus chamou essa graça. Segue aí, vamos ouvir mais. O Senhor falou para ele assim. Agora, gente, Marsola vai na pregação, vai prometer filhos e netos para as pessoas que estão ali, né? Eu já vou até adiantar um pouco, eu ouvi a pregação toda. E na pregação inteira, o Marsola lendo 13 em Gênesis, capítulo 13 de Gênesis, quando Ló se separa de Abraão, esse homem só falou de coisas terrenas, bênçãos, terrenos, cumprimento, né, de vontade, bênçãos de Deus. Ele não falou o nome de Jesus Cristo nenhuma única vez. E depois as pessoas falam que a congregação, ela prega o evangelho, ela tem a graça de Deus. O camarada sequer lembrou de Jesus. Ele nem lembrou que Jesus existe. Ele fez uma pregação inteirinha dos moldes que o CCBano gosta. É aquela pregação dizendo Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, e também ao mesmo tempo dizendo fique em paz, se não cumpriu até hoje, algum dia vai cumprir. Tá? Porque lá o povo de Israel demorou 430 anos para poder cumprir. Então pode ser que, né? E agora é eu que estou acrescentando, ele dizendo, como se ele tivesse querendo dizer, pode ser que demore 430 anos para cumprir para você também. Então vai ter, ele sabe, tem muito CCBano que vai descer para a cova e nunca viu nada do que ouviu na igreja cumprir na vida deles, porque não vai cumprir mesmo, porque são tudo promessas mentirosas, tá? Então eu quero que você, ali embaixo do vídeo tá ali, ó, a data do vídeo 26/7 de 2023, pode abrir lá, veja a pregação, uma pregação antropocêntrica, ou seja, o homem totalmente no centro da pregação, Deus dizendo que vai dar coisas para o homem, que Deus vai abençoar o homem, do jeito que eu fiz com Abraão, vou fazer com você. E eles só pensam em ganhos materiais. E depois eles vêm dizer que são a igreja espiritual. Nós somos espirituais. A nossa igreja aqui, não, a nossa igreja aqui é espiritual, lá só fala de salvação. Para o CCBano falar de salvação é só usar a palavra salvação. Quando ele fala salvação da alma, irmão, você está aqui pela salvação, ele está falando de salvação. Eles não falam de evangelho, eles não falam de arrependimento, eles não falam do pecado, eles não falam da cruz, da morte de Jesus, mas eles dizem que falam de salvação. Né? Depois vocês assistem, eu separei alguns pedaços. Agora, a profetada que o CCBano gosta. Segundo Marsola, Deus está prometendo filhos e netos e lá vai pancada. Vamos ver. Assim como as estrelas do céu e a areia da praia do mar, eu farei dos teus filhos e da tua herança. Você não tem nada, mas vou te dar tudo. Glória a Deus. E o Senhor está prometendo nesta tarde coisa grandiosa para alguém, filho para alguém, neto para alguém.
Senhor falou. Ora, Senhor falou com Ana, quando ela entrou no templo para pedir pelo nascimento de Samuel. Ela recebeu a proposta de Deus, diz: vai, o Senhor Deus de Israel te conceda segundo a tua petição. Ela recebeu ali a promessa, mas o presente, a herdade, o que ela pretendia, ela não levou na hora. Teve que esperar o tempo da vida, a gestação. Tá aqui, ó. Já puxou em Ana, que ele sempre puxa lá em Ana, e já tá dizendo aí que não cumpriu na hora, tá recebendo. Então, aguenta mais tempo aí. O camarada já tá com problema psicológico dentro daquela igreja, tá na expectativa, tá esperando algo acontecer, ele tá com um problema muito grande na família dele, e ele tá esperando acontecer, e mais uma vez ele tá indo embora para casa com a falsa esperança de que vai acontecer. Ou seja, os pregadores da CB ficam alongando a promessa, sempre empurrando, postergando, né? E o CCB passa 30, 40 anos achando que Deus tá vindo, tá quase, tá vindo, aí não vem nunca, e morre. É desse jeito aí. Vamos ouvir. Presta atenção aqui. Ana, porque não aconteceu na hora não, olha aí. Ação suficiente, o tempo suficiente para Deus dar o desejado dela, que era o menino. E a palavra nesta tarde é desse jeito. Alguém que está esperando de Deus, o Senhor te diz: vai e o Senhor seja contigo. O Deus de Israel te abençoe. O Deus de Israel te abençoe. Você vê que é bem judaizante essa pregação. Os judeus falam muito de bênção material, né? Bênçãos, ganho material, e ele já emendou o Deus de Israel, né? Detalhe, volta a falar, esse homem não falou do evangelho em momento nenhum, nada. Tem uns pregadores que ainda tá tentando falar de Jesus, mas fala tudo de um jeito deslocado, né? Mas tá aí, Marsola não falou de Jesus em momento nenhum. Segue aí, tem mais. Não tem. Agora que ele volta a falar dos prazos para cumprir as promessas, né? Que não tem tempo. Ou seja, meu querido, o tempo de Deus é outro. É óbvio, porque lá no céu não tem tempo, meu filho. Lá no céu não existe o tempo. Lá não tem sistema solar, né? Lá não tem o céu não é igual à Terra, que dá uma volta em si mesmo para contar 24 horas. E também não tem um sol para que o céu dê volta no sol para contar um ano. Lá não tem tempo, não tem sistema solar. Entendeu, Marcelinho? Não tem. Então, mas quando é aqui na Terra, até os prazos e os tempos que Deus determinou se cumpriram aqueles prazos. Existe um prazo, existe um tempo, né? Segue aqui o Marcelo, mas isso aqui é para postergar, é para continuar ludibriando o CCBano que está confiando nessas profetadas. Ouça aqui. Sirva a Deus de coração, ame a vida eterna, ame a tua irmandade, ame a tua família, seja feliz. Mesmo que alguma coisa que deseje não veio, mas Deus prometeu, se Ele prometeu, vai chegar. E Ele prometeu, quando deu o tempo da gestação de Ana, nasceu a criança, Ele prometeu. E para outra, alguma coisa Ele tira em 9 meses, a ver outras coisas vai 1 ano, a outra 10 anos. E tem coisas que Deus demora 430 anos. Dá para esperar? É isso, CCBano, 430 anos. Dá para esperar? Irmão, tem coisa que é 9 meses, tem coisa que é 1 ano. Tem coisa que leva 10 anos, tem coisa que leva 430 anos. Dá pra esperar? Ai, gente, me desculpe, vocês são muito tapados para continuar dentro dessa igreja acreditando nisso aí. Ó, aqui na Bíblia, no Novo Testamento, não existe promessa nenhuma de que Deus vai resolver os seus problemas da sua vida. Não tem promessa nenhuma de que Deus vai te dar bênçãos materiais, que Deus vai virar seu cativeiro. Não existe. Jesus Cristo falou: eu sofri, vocês sofrerão também. Os apóstolos passaram fome, passaram necessidade, foram mortos, foram perseguidos, não teve ganho nenhum. E mesmo assim eles estavam super felizes. Eles não estavam buscando bênçãos materiais. Eles não estavam. Essas bênçãos estão lá no Velho Testamento, porque a obra, o concerto que Deus tinha feito com aquele povo, era um concerto terreno e material. Vamos ver aqui, ó, Marsola falando, dá para esperar? Eu vou até voltar um pouquinho aqui. E aí, CCBano, eu pergunto também para vocês, dá para esperar? Pode ser que dure 430 anos para cumprir o desejo. Deus falou que você vai para o ministério, não falou, irmão? Deus falou, pode ser que demore 430 anos para cumprir. E aí, como é que fica a sua situação? Ouça aí. Alguma coisa Ele tira em 9 meses, a ver outras coisas vai 1 ano, a outra 10 anos. E tem coisas que Deus demora 430 anos. Dá para esperar? Dá para crer?
E aqui, obviamente, mais promessas ainda, né? E nessas promessas você fica evidente, o CCB não vai pra cova e o troço não vai cumprir. Fica ouvindo aí. Glória a Deus, isso é fé, é tempo para um, tempo para outro. Por isso, quando alguém escuta uma palavra, o Senhor vai fazer uma obra amanhã. Você acha que já é amanhã, depois de 24 horas? Irmão, o tempo de Deus é um. O tempo de Deus é outro. Alguém para o tempo de Deus é 10 anos. Alguém para o tempo de Deus é 20 anos. Alguém para o tempo de Deus é outro tempo. Algum Senhor fala, o meu tempo eu vou operar na tua vida. Às vezes é 5 dias, às vezes é uma libertação momentânea. Nós temos que entender o tempo de Deus. O tempo de Deus. Ou seja, não existe, mano. Você tem que entender o tempo de Deus. Então não reclama, fica quieto no seu canto. Pode ser que leva 430 anos. Entendeu? 430 anos, simples assim, tá? Ou seja, não é o 365 dias que nós marcamos, janeiro, fevereiro e março e assim por diante. O tempo de Deus é marcado por ele, a ciência eterna. Senhor eterno. Agora, para encerrar, só para você ver como é que foi a pregação do Marçola, vamos ouvir o próprio CCBano agradecendo, né? Presta atenção o que ele vai falar na oração de agradecimento. Só benção, só o que Deus prometeu no culto. Ou seja, porque tu mandaste do alto da tua glória o conselho sábio da tua poderosa e infalível palavra, desvendaste os mistérios dos nossos corações e também, Senhor, falaste para nós como tu falou com Abraão. E ele falou que desvendou os mistérios do coração dele. Eu queria saber qual foi o lugar da palavra que o Marçola desvendou os mistérios do coração do CCBano. Só falou de bênção material. Será que é isso que você tem no seu coração, CCBano? Desvendou, você vê que isso aí é pura retórica na oração, não tem nada a ver com o que foi falado ali. Senhor, agradecemos que tu desvendou os segredos do nosso coração. Marçola só falou de bênção, de promessa, de que Deus vai cumprir. Pode ser que o que desvendou são CCBanos que estão indo na igreja justamente buscando palavra de profetada. Né? Ou seja, a pessoa quer eu vou buscar a palavra se eu vou ter filho. Aí o Marçola já pregou lá na profetada, vai ter filho. Pode ser que leve 430 anos, mas você vai ter filho. Ouça aqui, vamos ouvir o restante da oração. Senhor, falou conosco, Pai eterno, estamos em paz, porque estamos contigo e tu estás conosco, e temos certeza que a tua benção está na nossa cabeça, e ninguém tirará esta benção da nossa vida. Glória ao teu nome, Pai, graças nós te damos, porque vamos sair da tua casa, abençoados pela tua palavra. Esta benção nos acompanhará todos os dias da nossa vida, Senhor, e por fim receberemos, Senhor, o prêmio, a vida eterna no reino da tua glória. Graças nós te damos por tudo, pela orquestra maravilhosa, pela irmandade. Aí começa agradecendo pela orquestra, pelo porteiro, pela porteira, pelo não sei o que, pelo não sei o que lá. É isso aí, gente. Isso aqui é evangelho da CCB. Só fala de bênçãos, fica postergando o cumprimento de palavra, porque ele sabe que não vai cumprir nenhuma, ele sabe que não vai, mas ele está prometendo para o CCBano. Aí, CCBano, pode ser que demore 430 anos, mas aguarda aí, vai cumprir. O camarada não existe nem o pó do osso do colega e ele vai ser levantado para o ancião. Tá lascado, você que tá esperando o ministério da CB, você tá lascado. E outros tipos de promessa também, né? O filho que Deus vai chamar na graça, mas passou 430 anos, como é que o moleque já morreu? Ai, meu Deus do céu, só por Deus, eu tenho dó. É isso aí, essa é a congregação que está no Brasil. Lamentável, mas é a verdade. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.